Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia Maier, sou estudante de licenciatura em matemática do 8º semestre e hoje a gente vai para a aula 2 do gráfico de uma função, sistema cartesiano ortogonal. Então, vamos para as questões agora. Determine o domínio e a imagem do gráfico a seguir. A gente viu na aula passada que o domínio de uma função ele está no eixo x e a imagem está no eixo y. Então, como é que a gente vai estar determinando esse domínio? Vamos com d de f, que é domínio da função. Nesse caso, x pertence aos reais, tá o quê? Aqui a gente pode observar que o menor número do eixo y é o menos 2. Então, aqui a gente vai colocar menos 2, menor igual, por quê? Menor igual. Porque aqui a gente pode ver que as bolinhas estão fechadas. Então, é menor igual. A x, que por sua vez é menor e igual a 2. Por que menor igual e por que 2? Menor igual por conta da bolinha fechada, e o 2 é porque o maior número que está aqui com coordenada, né, do eixo x é o 2. E agora vamos determinar a imagem da função. Imagem da função igual a y pertence aos reais, por que y? Porque a imagem está no nosso eixo y. A gente vai observar o eixo y para determinar a imagem da função. Aqui, o que a gente pode observar? O menor número do eixo y que a gente está usando para os pontos das coordenadas é o menos 6. Aqui, ó, o menor é o menos 6. Então, menos 6, menor e igual, porque a bolinha está fechada, a y, porque o y é a nossa imagem, menor igual, porque a bolinha está fechada. E qual que é o maior número que a gente está ocupando aqui nas coordenadas no eixo y? Aqui a gente pode observar que é o 6, certo? Então, a gente vai colocar aqui 6 e fecha os colchetes. Primeira questão resolvida. Alguma dúvida? Enfim, vou estar passando novamente nas outras questões, mas é básico, não tem muita dificuldade, não tem muito porquê, né, de não pegar esse conteúdo. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Domínio, sempre a gente vai estar olhando no eixo x e a imagem no eixo y. A gente vai contar aqui no domínio e na imagem, a gente sempre vai olhar os menores e os maiores sempre, não os do meio. Os do meio a gente deixa fora, né? Pergunta respondida, vamos para a 2. Atividade 2, encontre a imagem da função abaixo, sabendo que y é igual a x menos 2 e a para b. Em seguida, construa um gráfico com o domínio e a imagem obtidos e identificando no final. Aqui a gente tem o conjunto A e o conjunto B. Conjunto A vem a ser o nosso domínio e o conjunto B vem a ser a nossa imagem. Então, vamos construir um gráfico, né? O correto é a gente estar utilizando régua e medir exatamente os centímetros, né? De ponto a ponto. Mas, nesse caso, a gente vai estar fazendo no olhômetro mesmo, né? Bom,
Primeiro a gente faz a tabelinha, né? A base do gráfico tá pronta, depois a gente coloca os números e responde a nossa questão. Aqui a gente coloca o x, que é o nosso conjunto do domínio, e aqui a gente quer descobrir a nossa imagem. Para essa imagem, a gente tem a formulazinha que a gente vai colocar aqui. A gente vai pegar e colocar os números que estão aqui no domínio, né? Que são o 2, o 3, o 4 e o 5. Agora, a gente vai jogar na nossa formulazinha, que é x menos 2, né? Agora, a gente vai pegar 2 menos 2, porque o x é 2, então é 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. Correto? Tendo ciência disso, a gente pode colocar agora os dados no gráfico. A gente já tem o nosso domínio e a nossa imagem. Aqui foi feita uma pegadinha. A gente colocou o conjunto B. Porém, não vamos utilizá-lo, a gente vai utilizar o conjunto A e o resultado, que vai ser a imagem. Por isso que a gente sempre tem que estar atento ao enunciado e ver o que ele está pedindo, né? Aqui a gente já tinha a função, né? E a gente precisava descobrir a imagem. É uma pegadinha e agora a gente vai jogar ela no gráfico. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Para cá e para cá são positivos. Para cá e para cá são negativos sempre. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para cá, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, domínio e imagem. Então, aqui a gente tem os conjuntos 2 e 0, 3 e 1, 4 e 2, 5 e 3. 2 e 0, vamos primeiro. O 2 está no eixo X e o 0 está no eixo Y. Então, vai dar aqui. 3 e 1. O 3 está no eixo do X e 1 no eixo Y. Então, a gente vai ligar eles com pontilhados. E aqui uma bolinha fechada. 4 e 2. O 4 está no eixo X e o 2 está no eixo Y. Eixo X, 4 e 2 no eixo Y. Vamos ligar eles com pontilhados e uma bolinha fechada. 5 e 3. O 5 está no eixo no eixo X e o 3 está no eixo Y. Vamos ligá-los com pontilhados e fechar com uma bolinha. Agora, a gente vai ligar, né, para formarmos o gráfico. E agora, vamos determinar o domínio e a imagem, como a gente fez aqui na primeira atividade. Domínio da função é igual a x pertence aos reais, tá o quê? X no domínio sempre e o y na imagem. Agora, a gente vai pegar o menor número do nosso domínio, que foi utilizado nas coordenadas. Nesse caso, foi o 2. Então, 2 menor e igual, porque a bolinha está fechada,
AX, que é menor ou igual, porque a bolinha está fechada, agora, qual é o maior número utilizado no nosso eixo X nas coordenadas? É o 5. Nessa questão, é o 5. Então, a gente vai colocar o 5 aqui e fecha. Agora, vamos descobrir a imagem. Imagem da função igual. Y pertence aos reais, tá o quê? Y na imagem. Agora, vamos pegar o Y. Aqui no eixo do Y, no eixo do Y, qual é o menor número utilizado na nossa função? Na nossa função, no nosso gráfico aqui, né? Nas coordenadas. No eixo Y, o menor utilizado, aqui não tem nada, mas aqui onde se encontram o X e o Y, temos o ponto de origem. O ponto de origem é 0. Então, o menor no eixo Y é o 0, que está aqui, ó. Correto? 0 menor e igual, porque aqui a bolinha está fechada, a Y, porque estamos na imagem, estamos falando de imagem. Menor e igual, porque a bolinha está fechada. Agora, vamos pegar o maior aqui no eixo Y, o maior número que a gente ligou ao eixo X, né? Aqui estamos falando do 3, correto? Então, vamos colocar o 3 aqui e fechamos. Resposta pronta da nossa atividade 2. Vamos para a nossa atividade 3. Em qual quadrante se encontra no sistema cartesiano ortogonal o DF, que é domínio da função, 1, 2 e 3, e imagem da função 3, 6 e 9. Construa o gráfico e identifique o quadrante abaixo. Então, vamos lá. Aqui a gente precisa construir um gráfico. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. 1, 2, 3, 4. Galerinha, pausei o vídeo, comecei novamente. Aqui eu apaguei, porque ia ficar muito pequeno o espaço, porque aqui a gente tem até o 9 na imagem, né? Então, eu fiz os riscos daqui e aqui. Aqui temos o eixo X e aqui temos o eixo Y, que é a imagem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cá a gente não vai utilizar, porque não temos números negativos nem na imagem e nem no domínio. Então, vamos lá. Primeiro, 1 e 3. O 1 está no domínio e o 3 na imagem. Domínio e imagem, não podemos esquecer disso. 1 no domínio e o 3 na imagem. Vamos ligar. E aqui, marcar. Segundo conjunto, 2 e 6. O 2 está no domínio e o 6 está na imagem. Então, vamos lá. No domínio é o 2 e na imagem é o 6. Vamos ligar. E marcar. Aqui, o 3 e o 9. Então, vamos lá. O 3 está no domínio e o 9 está na imagem. E marcamos. Agora, a gente vem
com uma retinha aqui, né? Porque a gente tá falando de um gráfico. E aí, agora a gente precisa saber em qual quadrante que se encontram esses pontos, correto? Lembrando que na aula anterior, a gente viu sobre os quadrantes, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4, em ordem anti-horária, começando sempre deste. Então, estamos falando do primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Resposta feita da atividade 3, vamos para a próxima. Atividade 4. Essa é boa. Identifique abaixo quais gráficos representam e quais não representam uma função. Coisa que a gente também viu na aula anterior, correto? Como a gente faz para descobrir se é uma função ou não é uma função? A gente passa uma linha paralela ao eixo y em qualquer ponto do gráfico. Eu vou passar aqui e a outra aqui. E aí a gente vê quantas vezes o nosso gráfico, né, o nosso desenho do gráfico, se encontrou com essa nossa linha paralela, que pode ser imaginária, a gente pode fazer a lápis, enfim, só para a gente saber se representa uma função ou não. Aqui encontrou uma vez e aqui também encontrou uma vez. Encontrando uma vez só, falamos de uma função. Então, é função. Vamos para B. Eu vou passar uma linha imaginária. Aqui, imaginária não. Vou traçar, né, uma linha. E aí eu vou ver quantas vezes essa linha se encontrou com o nosso desenho aqui do gráfico. Essa aqui, ela se encontrou aqui uma vez e se encontrou aqui uma vez também. A gente não conta as linhas do eixo X e nem do eixo Y. A gente conta apenas do desenho do gráfico. Então, aqui encontrou uma vez e aqui encontrou outra vez. Foram duas vezes, não é função. Agora, vamos para a C. Aqui na C, mesma história, vamos passar em qualquer ponto do gráfico, né? Uma linha paralela ao eixo Y. Aqui, no desenho do nosso gráfico, cruzou uma vez, cruzou duas vezes. Também não é função. Cruzou mais de uma vez, descarta a possibilidade de ser função. Vamos para a D. Aqui, mesma história, vamos cruzar uma... Tanto faz em qual ponto do gráfico, né? Mas sempre uma linha paralela ao eixo Y. Aqui, vamos ver no desenho do nosso gráfico, cruzou uma vez só. É função. Não tem segredo, galera. Cruzou mais de uma vez com o desenho do nosso gráfico, não é função. Cruzou uma vez só, falamos de uma função. Resposta da 4 pronta, vamos para a nossa quinta questão. Faça um gráfico identificando as coordenadas com as abscissas e ordenadas, respectivamente. Vocês lembram do que é abscissa e o que é a ordenada? Aqui eu marquei, mas na outra aula a gente viu também. As ordenadas são do eixo Y e as abscissas são do eixo X. Então, vamos para a questão 5. Então, aqui são as... Peraí, me perdi. Aqui falamos das abscissas e aqui das ordenadas. Vamos lá. Vamos construir um gráfico bem grande. Precisa de um gráfico bem grande porque aqui vai até no 15, certo? Vamos no olhômetro, só que lembrando, ali nas atividades vocês precisam fazer sempre com uma régua, fazer retinho, né? E fazer com espaçamento entre os números iguais.
para ficar o desenho, né, do gráfico certinho para a gente não se perder, que nem na atividade anterior a gente precisava descobrir se era função ou não, o desenho tem que estar desenhado certinho. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Pra cá e pra cá eu não vou colocar por quê? Porque aqui a gente não trata de número negativo em nenhuma vez. Então, não é necessário, né, colocar nem pra cá e nem pra cá. Porque pra cá e pra cá são números negativos. A gente vai trabalhar apenas com os positivos. Então, vamos para o eixo X. Vou colocar só esses porque a gente vai trabalhar com números baixos no eixo X, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, mas por que você não tá fazendo com régua? Pra gente agilizar um pouco, mas aqui a gente sabe que no caderno precisa sempre ter o espaçamento correto, né? E reto, para o desenho ficar certo. Então, a gente vai para o primeiro parzinho, que é 1 e 2. Ordenada e abscissa, correto? Então, vamos lá. Eixo X e eixo Y. 1 e 3. Vamos marcar aqui. Bolinha. Agora, 2 e 6. Sempre primeiro o X e depois o Y. 2 e 6. Vamos marcar, então. Agora, terceiro parzinho e último, 5 e 15. O 5 tá no eixo X e o 15 no nosso eixo Y. 5 e 15. 15 tá aqui em cima. Agora, vamos traçar uma retinha, né? Se aqui eu fosse perguntar se trata ou não de uma função, a gente pode saber que se trata de representa, né, uma função, porque se passar uma linha paralela ao eixo Y, vai traçar uma vez só com o desenho do nosso gráfico, correto? Resposta